Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 238º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulo 29, livro de Provérbios, capítulo 24 e o livro de Romanos, capítulo 8. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulo 29. Ofertas de Davi e dos chefes. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, é inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário: 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi louva a Deus. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos.
Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem o Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações. Sacrifícios em abundância por todo o Israel. Comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria. Salomão é proclamado rei. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo o Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os soldados e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu muito Salomão diante de todo o Israel e lhe deu majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. A morte de Davi. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Ali também está registrado o que se passou no seu reinado e se fala a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 29, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Basicamente, Davi anunciou a essência de seu testamento, detalhando o que estava deixando pessoalmente para a construção do templo. O exemplo pessoal de Davi foi seguido pelos líderes de Israel. Os líderes que dão o exemplo podem, sem dúvida, ter um efeito profundo nos eventos que se desenrolam. A construção do templo, como a construção do tabernáculo, foi, em parte, financiada pelas dádivas espontâneas do povo, conforme Êxodo 35, versículo 5, ao capítulo 36, versículo 7. Exposição bíblica dos versículos 10 a 19. A oração do rei consagrava o povo e suas dádivas a Deus, mas a essência dessa oração é a maravilhosa descrição de Deus que ela expressa.
Observe a semelhança entre a descrição do Senhor feita por Davi e o louvor do céu que João revelou em Apocalipse 5, versículos 12 a 13. Passagens como esta nos ajudam a ver o caráter do Deus a quem adoramos. Compreendendo o versículo 20, tendo definido o parâmetro da adoração religiosa, Davi instruiu o povo a elevar seus louvores a Deus. Exposição bíblica dos versículos 21 a 30. As tentativas de usurpação do trono levada a cabo por Absalão e Adonias não são mencionadas. O relato apresenta de forma ordenada a autoridade real de Davi sendo passada para Salomão. O cronista estava se concentrando na soberania de Deus sobre o curso da história de Israel como um todo, e não nas complicações e problemas que tiveram de ser superados ao longo do caminho. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 29, trago a exposição bíblica dos versículos 26 a 30. Este sumário respeitoso acerca do reinado de Davi também está registrado em 1 de Reis, capítulo 2, versículos 10 a 12. Os registros minuciosos mencionados aqui em Crônicas não mais existem. Contudo, os relatos escritos neste livro em 1 e 2 de Samuel nos dão uma descrição de um rei que, se por um lado foi muito humano, por outro, viveu como um homem segundo o coração de Deus. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 24. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. 20. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. 21. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. 22. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. 23. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. 24. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. 25. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? 26. Meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. 27. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. 28. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. 29. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. 30. Meu filho, tema o Senhor e o Rei, não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Mais alguns provérbios dos sábios.
Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como o beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 24, exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Na cultura hebraica, casa refere-se à família, bem como à escritura na qual a família vive. Referência capítulo 14, versículo 1 e 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 16, 25 e 27. Isso significa que os filhos dos justos estão incluídos na bênção. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Provérbios 20, versículo 7. Uma das maiores recompensas na vida é ser uma bênção para os nossos filhos e netos. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Salmos 37, versículo 25. Essa bênção inclui coisas materiais, conforme Provérbios 13, versículo 22, mas se aplica ainda mais aos tesouros espirituais. A exposição bíblica dos versículos 5 e 6. O livro de Provérbios menciona muitas características pessoais dos sábios. Afinal, Deus promete que os que têm sabedoria irão herdar a glória, conforme capítulo 3, versículo 35. Dar alegria aos outros, capítulo 10, versículo 1 e capítulo 15, versículo 20, e trazer a ajuda de Deus, capítulo 12, versículo 18, além de todas as suas necessidades supridas, referência a capítulo 21, versículo 10, e força para sair à guerra, capítulo 24, versículos 5 e 6. O caminho da sabedoria é o da verdadeira vida e, sem dúvida, devemos nos valer de conselhos sábios. Estes versículos mostram a força interior especial que a sabedoria divina cria na vida de um cristão. Compreendendo o versículo 7, os líderes judeus se reuniam à porta da cidade para discutir negócios e fazer acordos, conforme Ruth, capítulo 4. Portanto, quando o negócio estivesse sendo feito à porta da cidade, os insensatos deveriam ficar quietos se quisessem parecer sábios. É lamentável que algumas pessoas pensem que sempre devem falar em reuniões, mesmo quando não têm nada a dizer. Quanto mais tempo elas ficarem quietas, maiores serão as chances de aprenderem algo que irá torná-las mais sábias. Compreendendo o versículo 9, todos, incluindo Deus, detestam os zombadores. Na verdade, o Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes, conforme capítulo 3, versículo 34. Este versículo é citado por Tiago, conforme Tiago 4, versículo 6, e por Pedro, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Os castigos estão preparados para os zombadores, conforme Provérbios 19, versículo 29. E uma vez que os escarnecedores zombam de Deus, o Senhor zomba dos escarnecedores. Considere o que o Criador fez aos construtores em Babel, conforme Gênesis 11, ao faraó no Mar Vermelho, referência Êxodo 14, e a Nabucodonosor na Babilônia, Daniel capítulo 4, a Herodes Agripa na Judéia,
Atos 12, versículos 20 a 25, e há muitos outros que desafiaram sua vontade. A zombaria pode atrair a atenção das pessoas, mas os resultados não serão nada bons para quem profere zombarias. Compreendendo o versículo 16, a quantidade surpreendente dos justos não é a de que eles evitam todas as dificuldades, mas a de que, quando as dificuldades inevitavelmente surgem, eles seguem na frente. O apóstolo Paulo descreveu essa qualidade em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A força de perseverar não é algo que o cristão cria em si mesmo. Junto com a fé e a graça, ela é um dom de Deus. Compreendendo o versículo 26, em uma época marcada por desonestidade, distorção da verdade, mentira e constante resistência à responsabilidade pessoal, a resposta sincera, branda e verdadeira pode ser tão inesperada quanto um beijo. Referência capítulo 27, versículo 6. O beijo é um sinal de afeto e de confiança, e Deus quer que seu povo fale a verdade em amor, conforme Efésios 4, versículo 15. Já disseram bem que o amor sem verdade é hipocrisia e a verdade sem amor é brutalidade, e não queremos ser culpados de nenhum desses pecados. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 24, trago o versículo 27. Este versículo faz eco a um tema importante de Salomão. As pessoas diligentes planejam seu trabalho e realizam seus projetos. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Conforme capítulo 21, versículo 5. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Capítulo 16, versículo 3. Ao que parece, diversos avanços científicos foram descobertos por acaso, mas muito trabalho árduo foi investido no projeto antes que o avanço surgisse. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 8. A vida no Espírito. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os sofrimentos do presente e a glória futura. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 8, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Em capítulo 3, versículo 20, vemos o inevitável, portanto, da condenação, portanto, ninguém. Mas aqui vemos o inesperado, portanto, no sentido de não haver condenação,
Portanto, agora, o trecho trata de uma grande verdade e traz a conclusão de um argumento maravilhoso. A base para esta afirmação maravilhosa é a expressão "estão em Cristo Jesus". Em Adão estávamos condenados, porém em Cristo não temos condenação. Compreendendo o versículo 2, a lei não pode nos condenar. Fomos libertados da lei, do pecado e da morte. E temos agora a vida no Espírito. Passamos para uma esfera totalmente nova de vida em Cristo. A lei já não tem qualquer jurisdição sobre nós. Estamos mortos para a lei, conforme capítulo 7, versículo 4. E, consequentemente, livres dela, conforme capítulo 8, versículo 2. Compreendendo o versículo 4, a lei não pode nos controlar. O cristão vive uma vida justa, não na força da lei, mas no poder do Espírito Santo. Isso porque a lei não tem poder para gerar santidade. Ela só pode revelar e condenar o pecado. Todavia, o Espírito Santo que habita em nós nos permite caminhar em obediência à vontade de Deus. Compreendendo o versículo 5, a pessoa não salva não tem o Espírito de Deus, conforme versículo 9, e vive na carne e para a carne. A mente dessa pessoa está centrada nas coisas que satisfazem a carne, mas o cristão tem o Espírito de Deus em seu íntimo. Por isso vive em uma esfera totalmente nova e diferente. A mente dessa pessoa está fixa nas coisas do Espírito. Isso não significa que aquele que não crê nunca faz algo bom ou que o cristão jamais pratique o mal. Significa, isto sim, que a inclinação da vida de ambos é diferente. Um vive para a carne e outro para o Espírito. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. A prova de conversão é a presença do Espírito Santo dentro de nós, testemunhando que somos filhos de Deus. Referência, versículo 16. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. E, mesmo que o corpo esteja destinado a morrer por causa do pecado, a não ser, é claro, que o Senhor volte antes, o Espírito dá vida a esse corpo hoje, para que possamos servir a Deus. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Não é suficiente ter o Espírito. O Espírito deve nos possuir. Só então Ele pode compartilhar conosco a vida vitoriosa, abundante, que pode ser nossa em Cristo. Não temos obrigação alguma para com a carne, porque ela só traz problemas à nossa vida. Temos uma obrigação para com o Espírito Santo, pois foi Ele que nos convenceu do pecado. Revelou-nos Cristo e concedeu-nos a vida eterna quando confiamos no Senhor. Exposição bíblica dos versículos 14 a 17. A palavra adoção no Novo Testamento significa ser colocado como um filho adulto. Chegamos à família de Deus por meio do nascimento, mas no momento em que nascemos na família, Deus nos adota também e nos dá a posição de um filho adulto. O bebê não pode andar, falar, tomar decisões ou usufruir da riqueza da família. Mas o cristão pode fazer tudo isso no instante em que nasce de novo. Este filho do Senhor, pela fé, pode usufruir sua riqueza espiritual como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Referência, versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 18 a 22. Quando Deus terminou sua criação, esta era boa. Conforme Gênesis 1, versículo 31, hoje, contudo, ela é uma criação que geme, cheia de sofrimento, morte e dor. Tudo isso é, naturalmente, consequência do pecado de Adão, portanto, a culpa por tal estado não é a da criação. Observe as palavras que Paulo usou para descrever a situação difícil da criação: sofrimento, conforme Romanos 8, versículo 18. Inutilidade, versículo 20, escravidão, versículo 21, decadência, versículo 21 e dores, versículo 22. Mas os cristãos não se concentram nos sofrimentos de hoje, eles olham para a glória de amanhã. Aleluia! Referência, versículo 18 e 2 Coríntios capítulo 4, versículos 15 a 18. A exposição bíblica dos versículos 25 a 30. Deus está preocupado com as provações de seu povo.
Quando estava ministrando na terra, Jesus sofreu quando viu o que o pecado estava fazendo à humanidade. Referência a Marcos 7, versículo 34, João 11, versículos 33 e 38. Hoje o Espírito Santo geme conosco e sente o fardo de nossas fraquezas e sofrimento. Mas o Espírito faz mais do que gemer. Ele ora por nós em seus gemidos, a fim de que possamos ser levados à vontade de Deus. Exposição bíblica dos versículos 31 a 39. Nós, cristãos, não estamos condenados porque participamos da justiça de Deus e a lei não pode nos condenar. Não temos dívida alguma porque temos o Espírito de Deus que nos capacita para vencer a carne e viver para o Senhor. Não temos frustração alguma porque participamos da glória de Deus, a bendita esperança da volta de Cristo. Por fim, não temos separação alguma porque conhecemos o amor de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 8, com a exposição bíblica dos versículos 38 a 39. Estamos livres do julgamento porque Cristo morreu por nós e temos sua justiça. Estamos livres da derrota porque o Filho de Deus vive em nós por meio de seu Espírito e assim participamos de sua vida. Também estamos livres do desânimo porque Cristo está vindo para nós e participaremos de sua glória. Finalmente, estamos livres do medo porque Jesus intercede por nós e não podemos ser separados de seu amor. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.